Oi, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Dúvidas Paranormais, aquele quadro semanal onde eu tiro as suas dúvidas que vocês deixaram no vídeo da semana passada. E antes de começar, eu preciso responder uma pergunta que era pra estar no vídeo passado. Infelizmente, eu deixei passar, eu cortei aqui sem querer das minhas anotações. Ela estava aqui anotada, eu simplesmente não li a pergunta, deixei passar sem querer, mas é uma pergunta muito boa, então vamos começar por ela. Era pra ter ido no vídeo da semana passada e isso não vai se repetir. E a pergunta é do Gustavo Amorim. Ele quer saber se o dono da arma ritualística é o único que pode colocar um ritual nela para ser conjurado no momento que ele faz o disparo ou que ele faz o golpe da arma. E não, a questão é, a maldição ritualística permite que você armazene um ritual na arma, não necessariamente você precisa conjurar o ritual. Então, inclusive, é muito importante, é muito legal você combar isso, você ter uma pessoa que usa uma arma e essa arma ser ritualística, e no mesmo grupo ter um ocultista. Então, o ocultista muitas vezes tem um ritual de toque, mas ele não pode chegar muito perto, porque a gente sabe que o ocultista tomou um golpe e já entra morrendo. Então, ele pode ficar de longe, ele encosta na arma, conjura o ritual na arma, o ritual de toque, e quando o especialista ou combatente der o tiro, se acertar, esse ritual também tem efeito. Então é muito legal fazer esse tipo de combo. Obrigado pela pergunta e desculpa não ter respondido na semana passada, essa pergunta é muito legal. Agora sim, vamos para as perguntas que realmente vocês deixaram no vídeo da semana passada. Tá começando pelo Vinícius Henrique, ele diz que vai mestrar uma campanha e tem duas dúvidas com relação a cenas de investigação e a pontos de prestígio. Sobre as cenas de investigação, ele quer saber se ele precisa descrever todos os pontos de interesse ou se ele deixa os personagens e os jogadores mais livres para investigarem aonde eles quiserem. E isso na verdade vai de você, tá? Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Algumas pessoas colocam os pontos de interesse para as pessoas pelo menos saberem aonde ir, e outras deixam os jogadores ficarem um pouco mais livres. Obviamente, você vai descrever a sala inteira. Quando você for descrever a sala, você vai obrigatoriamente passar pelos pontos de interesse, mas também você vai passar por pontos que não tem nada interessante, ou às vezes pontos que tem pistas que não necessariamente levam para a conclusão da história, o que já responde parte da sua pergunta, mas eu vou chegar lá. Então assim, eu gosto de deixar os jogadores mais livres. Eles entram numa cena, eu descrevo a cena inteira, uma sala, sei lá, tem cadeiras no canto, tem um armário, tem uma mesa no meio, tem um tapete, tem um lustre quebrado, enfim, você descreve tudo que tem na sala. Obviamente, você dá um pouco de ênfase, né, sem deixar muito forte, muito pegado ali aonde estão os pontos que eles podem se interessar. Eu gosto assim, mas se a gente fala, ó, os pontos de interesse nessa sala é esse lugar e o outro lugar. Se vocês quiserem ver os outros, é por conta de vocês. Geralmente os jogadores vão também nos pontos que não são de interesse, entre aspas, mas isso é pessoal de cada mestre, de cada narrador. E sobre os pontos de prestígio, que você quer saber como que você faz esse cálculo de pistas extras ali no final da missão, a questão é a seguinte: existem dois tipos de pistas ali no sistema, tá? Dentro do Ordem Paranormal. É óbvio que você pode usar o jeito que você quiser. Se você quiser colocar só pistas que levem à resolução do caso, ou uma pista só e depois já era, enfim, você faz do jeito que você quiser. Mas o sistema de regras ali certinho, que foi escrito, que tá lá no livro, ele diz que geralmente você coloca uma pista base, que é a pista que vai fazer a história andar. Então, sem ela, os jogadores não vão conseguir avançar para a próxima cena. Então, ou eles vão descobrir, ou se eles não descobrirem a tempo, eles vão acabar recebendo essa informação de alguma outra maneira. Enfim, é uma informação que não pode faltar para que a história avance. Já as pistas adicionais, elas são como se fossem aquelas pequenas amarrações para as histórias que você vai contando no meio do caminho e que ficam meio soltas. Então, por exemplo, você tem um NPC que ele aparece, ele sabe de algumas informações e por algum motivo os jogadores não sabem por que ele sabe daquilo, por que ele tem aquele tipo de informação. E, sei lá, no meio da missão ali, vocês encontram algum documento, encontram uma gravação, encontram uma foto dele com alguma coisa, com alguma pessoa, e aquilo dá aquela informação que eles estavam procurando. E eles não necessitavam necessariamente daquela informação para avançar na história, mas você colocou ali e eles encontraram. Então isso conta como uma pista adicional, que vai complementar a história e que vai dar eles mais pontos de prestígio no final da missão, beleza? O Gustavo Sattler também fez uma pergunta muito bacana. Ele quer saber se uma arma amaldiçoada com energia pode ter um ritual decadência decente colocado nela para poder dar um golpe. Para quem não sabe, quando você usa o ritual decadência decente, você pode colocar ele numa arma e você ganha um golpe corpo a corpo, digamos assim, com essa arma. E se você acertar, você dá o dano do golpe e o dano do ritual. E ele tem essa dúvida porque se a arma estiver amaldiçoada com energia, o decadência é de morte. Então ele quer saber se o ritual se anula ou alguma coisa do tipo. E não. A única restrição que a gente tem com relação a elementos
elementos oprimidos e opressores é nas maldições. Então, por exemplo, você não pode ter uma maldição de energia e uma maldição de morte na mesma arma, ou uma maldição de sangue e uma maldição de conhecimento também na mesma arma. Isso não dá. Você só consegue ter os elementos que, digamos assim, não se repelem entre si. Agora, com relação a rituais, como o ritual amaldiçoar arma e o ritual decadência são obviamente rituais, você pode colocar os dois na mesma arma e usar, que não vai dar problema nenhum. Inclusive, se você acertar esse golpe, você vai dar o dano da arma com o adicional do amaldiçoar arma de energia e o dano do decadência, tá tudo certo. O Leonardo Nascimento também tem uma pergunta bacana, que é uma pergunta que aparece recorrente aqui no canal e eu já vi muitas pessoas com dúvidas sobre isso. O que acontece? Ele quer saber se tem como diminuir o dano mental que a gente toma quando a gente falha em testes de ocultismo, quando conjura rituais. Eu acredito que ele queira saber também, caso você erre um teste que você tem um item amaldiçoado. Então, se você tem um item amaldiçoado de energia, se você falha em um teste de agilidade, se tem como diminuir esse dano com ali a origem do teórico da conspiração ou da classe da trilha de intuitivo, né, que você você tem resistência a dano mental. E eu vou te dizer que não, tá? O que acontece é, a gente tem dois tipos de dano que perdem sanidade. A gente tem o dano mental e a gente tem a perda de sanidade. Isso interfere no mesmo ponto, né, que é ali nos pontos de sanidade, mas eles são danos diferentes. O dano mental é o que as criaturas causam. Então, por exemplo, a presença perturbadora, ela dá dano mental. Algumas criaturas também têm ataque que causam dano mental. O dano mental, ele bate na sanidade. Nesse caso, é aí que essas habilidades do teórico da conspiração ou a proteção mental, escudo mental, aquele item amaldiçoado, escudo mental, ou a trilha de intuitivo entra, tá? Ela entra como proteção a dano mental. O que acontece é, quando a gente tem a perda de sanidade causada pelo custo do paranormal, que é quando você falha num teste de ocultismo depois de conjurar um ritual, ou se você falhar em um teste com um atributo ali do item amaldiçoado que você tem, a descrição é, você perde pontos de sanidade. Então você não tomou dano mental, você perdeu pontos de sanidade. Nesse caso, o escudo mental e essas outras habilidades que a gente tem, que tem resistência a dano mental, não entram em consideração. Basicamente, todo escudo mental, tudo que dá resistência a dano mental, só funciona quando vem da criatura. Quando vem de você, seja do item amaldiçoado ou de um ritual, você não tem como ter esse tipo de escudo. O Elmixon levantou uma dúvida aqui, na verdade, sobre informações que eu passei. Então eu acredito que eu posso ter confundido não só ele, mas outras pessoas também. Ele disse que num vídeo antigo eu falei que a DT de um ritual tinha a ver com a presença e com o Nex, e depois num vídeo mais recente eu disse que era 20 mais PE. E na verdade, se eu deixei passar essa informação, se eu causei essa confusão, eu peço desculpas, tá? Na verdade, os dois cálculos estão certos, mas são para coisas diferentes. A DT de um ritual, ela é calculada assim, com 10 mais presença mais o seu limite de PE por turno, que é o seu Nex, mas não em porcentagem, em números normais. Então, se você tá Nex 50, você tem 10 de PE por turno, né, de limite, e você tem então 10 mais a sua presença. Esse é o DT do seu ritual. O que é essa DT? Essa DT é para testes de resistência. Muitos rituais, o inimigo faz um teste de resistência, às vezes para anular o ritual, às vezes para diminuir metade do dano, evitar alguma condição, enfim. Essa DT serve para isso, e ela é calculada desse jeito: 10 mais presença mais o seu nexo, ou seu limite de PE por turno. O cálculo que você faz de 20 mais PE gasto é o teste que você faz quando você conjura um ritual para descobrir se você vai ou não tomar dano de sanidade, você vai perder sanidade. Então, se você conjurar um ritual de primeiro círculo, depois que você conjurar o ritual, ele tendo resistência ou não, o monstro tendo que fazer um teste de resistência ou não, você vai rolar um ocultismo. Você conjurou um ritual de primeiro círculo, então você vai rolar o seu teste ali, tem que ser 20 mais o seu PE, então 20 mais 1, 21. Se você tirar 21 ou mais, você não perde sanidade. Se você tirar 20 ou menos, você vai perder sanidade. E aí tem aquela que, se você falhar por 5 ou mais, além de perder a sanidade, você também perde um ponto de sanidade permanente. O Wes Santi, eu acho que ele já apareceu aqui antes, mas ele fez uma pergunta muito oportuna, porque ele disse que queria fazer uma campanha com o Nex mais ou menos em 75%. Ele queria saber como que ele faria uma campanha com um Nex tão alto assim, queria algumas dicas. E cara, eu tenho uma informação que, se você não sabia, para quem não sabia, tá sabendo agora. Vai sair uma campanha amanhã, a partir de amanhã. Se vocês estão vendo esse vídeo na segunda-feira, a partir de amanhã, terça-feira, às 8 da noite, eu vou participar de uma campanha. Vai começar amanhã e ela começa em Nex 75%. Então, eu fui convidado para jogar essa campanha, eu tô muito hypado para ela, tá bem bacana. Os personagens estão bem fortes, estão bem ali, tem uma sinergia legal. Eu acho que vai ser bem bacana e seria legal você assistir e entender como que começa uma campanha com Nex
Nex 75, tá? É um mestre bem experiente, ele manja muito do sistema, ele chamou pessoas que também conhecem do Ordem justamente para poder combar ali, fazer as fichas legais. Ele vai permitir até um certo metagame, entre aspas, então, porque o Nex é muito alto, então a gente vai ter que conversar bastante sobre as habilidades, obviamente tudo dentro do jogo, não vai poder ficar saindo do personagem assim, mas vai ser um Nex bem alto. Eu acho que você pode ter bons insights e boas inspirações assistindo essa campanha, então eu recomendo que você assista Signatus toda terça-feira às 8 da noite no canal do Oblitai. Eu vou colocar o link aqui no primeiro comentário fixado, e amanhã também, na terça-feira, eu vou fazer uma live ali de aquecimento, onde eu vou spamar o link de onde vai estar saindo ao vivo. Esse vídeo depois, né, depois da live, depois que a gente jogar ao vivo, a sessão inteira vai sair na íntegra no canal do mestre, lá no canal do Filho do Chocobo, então todo mundo vai poder ver uma campanha sendo iniciada em Nex 75. Vai ser muito bacana, eu espero que vocês acompanhem e que vocês estejam tão hypados quanto eu tô, beleza? Valeu! E o JCMDN quer saber qual é a diferença da ficha do anfitrião com e sem o enigma de medo resolvido. Ele fala que ele não viu muita diferença, e na verdade tem uma grande diferença, não só do anfitrião, mas de todas as relíquias, tá? Na verdade, assim, eu acho que todo mundo vai concordar se começar a analisar que as fichas das relíquias ali, das relíquias das entidades, dos portadores, é mais fanservice do que realmente você usar elas para colocar dentro de uma batalha, para colocar de uma missão. Por quê? Cada relíquia só pode ser enfrentada se você tiver a relíquia da qual é a opressora daquela que você está querendo enfrentar. Então, por exemplo, como você falou do anfitrião, o único jeito de enfrentar o anfitrião é tendo do seu lado a Máscara do Desespero, a relíquia de conhecimento. Se você não tiver a relíquia de conhecimento, basicamente ele é imune a dano, então não importa, você pode chegar lá com 7 players, Nex 99, bufadaços, com 4, 5, 10, 20 turnos antes do anfitrião, ele é imune a dano, ele não vai tomar dano nenhum. O único jeito dele tomar dano é se você tiver do seu lado a relíquia do conhecimento, né? A Máscara do Desespero. Foi exatamente o que aconteceu lá em Calamidade. Eles tiveram a ajuda da Magistrada para enfrentar o anfitrião. Se eles não tivessem aquela ajuda, eles não conseguiriam ter enfrentado o anfitrião. E basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. Não esqueçam de acompanhar o Signatus, né? A campanha Signatus, essa campanha que eu falei que vai rolar de Nex 75%, é bem forte, com jogadores ali experientes, conhecendo bastante o sistema da Ordem Paranormal, fãs de Ordem Paranormal acima de tudo, então eu acho que vai ser muito bacana para todo mundo ver um pouco desse caos que vai ser tantos jogadores com Nex tão alto, enfrentando criaturas maiores ainda, enfim, só coisas legais aí para acontecer a partir do início dessa sessão. E eu espero também que vocês tenham curtido esse vídeo, não esquece de deixar o like se você curtiu e também de se inscrever no canal para não perder outros vídeos falando de fichas, tirando dúvidas, falando das criaturas. Vai ter sessões, então a gente pode fazer alguns vídeos aqui comentando sobre essas sessões que eu vou participar e tal. Como eu falei, eu vou fazer uma live ali, aquecimento, né, pra gente aquecer antes, um tempinho antes de começar a sessão, pra chamar a galera, pra ver se a gente consegue juntar um povo bacana. Então, se você quiser aparecer aqui na terça-feira lá pra 6, 7 da noite, eu vou estar aqui um pouco antes de começar a sessão. Obviamente eu vou encerrar a live antes de começar a sessão pra poder ir pra lá, mas eu vou mandar todos vocês pra lá e a gente vai conseguir acompanhar isso juntos, beleza? Então espero muito que vocês tenham gostado e obrigado e olhos sempre abertos.